Olá pessoal, tudo bom? O objetivo desse vídeo hoje é mostrar um pouquinho para vocês como são as práticas akáshicas que eu faço com grupos fechados, que normalmente são das pessoas que fizeram os cursos e que sabem então como navegar o akáshico. O exercício de hoje é interessante porque a gente fez na véspera da live sobre as arcas extraterrestres. E aqui especificamente a gente investigou que papo era esse de arcas do conhecimento. Eu propositadamente não chamei de extraterrestre porque isso era uma coisa que eu queria investigar, que eu queria que o grupo descobrisse por si só se o conteúdo dessas arcas tinha algo de extraterrestre ou não. Então eu segui um protocolo que é um pouco diferente do de visão remota, porque na visão remota as pessoas não são avisadas com antecedência de qual é o alvo e elas fazem tudo completamente no escuro. E aí depois a pessoa que está coordenando o projeto tem o trabalho de montar o quebra-cabeça. A gente fez algo aqui intermediário. Então eu não falei muito sobre o que eram, o que eu chamei de arcas do conhecimento. Nesse caso específico, aqui é uma prática de nível 2, porque a gente não está falando do registro akáshico de cada um que participou, a gente está falando do registro akáshico das próprias arcas do conhecimento. A gente entrou nesse registro akáshico para investigar o que era isso, como isso estava acontecendo, qual o impacto que isso teria na humanidade. E no finalzinho, a gente pergunta qual a melhor forma de usar estas arcas para acelerar a ascensão planetária e ajudar o coletivo humano a usar isso da melhor forma possível. Então, no começo do vídeo, vocês vão ouvir os relatos dos participantes desse exercício e aí dá para perceber que as pessoas, sem saber que isso tem sido relatado pelo Michael Salla como uma nave extraterrestre que está no fundo do oceano, tanto neste planeta quanto em vários outros. O JP, que é um denunciante que o Michael Salla apresentou, mais tem falado de uma nave extraterrestre que está há muitos milênios no fundo do Oceano Atlântico, na região do Triângulo das Bermudas. Existem várias outras arcas desse tipo, tanto no planeta Terra, quanto em outros planetas do nosso sistema solar e na nossa Lua. E aparentemente, segundo o relato do JP, existe um sistema de transporte que não usa tecnologias que nós conhecemos, de uma arca, de uma nave para as outras. Então, eu não relatei essa história toda para os participantes aqui do exercício, e é interessante porque a própria Anne Scott, que participou do exercício, não tinha ainda estudado mais a fundo o que o Michael Salla, Helena Danaan estavam falando sobre as tais das arcas. E ainda assim ela chegou a informação muito semelhante aos relatos que a gente tem visto em outras fontes de informação. E no finalzinho, o que a gente fez foi, então, a segunda parte do vídeo são os relatos depois do que a gente fez de meditação para ajudar o coletivo humano a acelerar essa realidade para a gente. Então, se você quiser, no finalzinho, quando você perceber que começam a vir os relatos dos participantes, de como foi o final do exercício para eles, se você quiser pular essa parte, você pode ir direto para os 4 últimos minutos do vídeo, porque aí você já pode fazer essa meditação e aqui a intenção é imaginar um futuro melhor para todo mundo, o impacto que o conhecimento dessas arcas tem para a gente e ajudar a ascensão planetária, né? Explicitamente e ostensivamente, esse é o nosso objetivo com o exercício de hoje. Durante esse vídeo, vocês não vão ver a cara das pessoas que participaram do exercício, porque a ideia aqui não é expor tanto assim todo mundo, mas vocês podem ouvir a voz de todo mundo e o relato original das pessoas para que vocês percebam como é participar desse tipo de exercício e desse tipo de informação. E, como a maior parte de vocês que estão aqui no canal sabem, eu trabalho com registros akáshicos, que é uma coisa muito interessante, mas tão doida quanto eu, né?
E eu dou cursos várias vezes por ano, tanto de nível 1, para que você acesse o seu próprio registro acástico, quanto de nível 2, que é para acessar registro acástico de tudo aquilo que não é você. Minha gata aqui está aprontando. Então, se você quiser informação sobre os cursos de registros acásticos, é só você entrar no meu site, akashimoto.com.br. Vamos lá, então, ver o que a gente estava aprontando. Até mais! Eu vi, já comecei a visão de um baú mesmo, até com um X em cima, assim, na tampa. Esse baú abriu, mas tinha alguém segurando a tampa. E eu virei e falei assim, bom, a gente acabou de conversar de quem fosse nos recepcionar, né? Era um guardião do baú, mas eu virei e falei, não entro no baú sem alguém forte do meu lado. Aí eu chamei Arcanjo Miguel. Aí falei, só entro nesse baú se Arcanjo Miguel também entrar. Entramos no baú que era um portal. Eu me vi como se fosse na atmosfera da Terra. Todo mundo, mas ao mesmo tempo que estava distante, estava próximo. Eu via a cidade. Eu me vi como as aparições que a gente vê das nossas janelas e a Terra girando rápido. Aí eu tô assim, e o que aqui eu ajudo e o que aqui funciona? É como se só de estar no céu, olhando ou se mostrando, como a gente olha e fala assim, acho que tem alguma coisa ali, isso desperta. Aí eu senti que o tempo embaixo de mim, nessa esfera, estava girando loucamente e o tempo aqui em cima era diferente. Então, é como se o tempo aqui Isso, tivesse... fisicamente, isso é verdade, tá? Quanto mais alto você sobe, o tempo ele é mais lento. É Isso é mais lento física aí. normal. Aí Fisicamente eu é. estava em cima com o tempo normal e embaixo correndo. E é como se só estar parado no céu, igual a gente olha e vê, eu me senti eles no céu. Eu me senti que as pessoas nos viam e Você despertaram. diria, porque assim, o que apareceu para mim as imagens foram diferentes, mas eu acho, porque cada um vê simbolicamente de uma forma diferente. Você diria que essas arcas, então, estão ligadas a naves espaciais e que a hora que as pessoas verem isso, isso acelera a evolução da ascensão do planeta? Sim, eu diria que na minha visão é assim, se as pessoas, eles vão aparecer mais, as pessoas vão reparar mais e vão falar assim, meu Deus, aí vai cair uma ficha de que não é nada disso que a gente pensava. Então, só o Uhum. fato de estar parado lá em cima, se mostrar de vez em quando, já pipoca aqui embaixo. Eu não enxerguei muita coisa, mas teve um flash muito rápido de que eu estava dentro de um lugar escuro, feito de metal, também metal cor de chumbo assim, e, e vieram na minha frente três triângulos com escritos que eu não reconheço. E claro que não, né? E a única frase que veio na minha cabeça foi devolvam a matemática para a humanidade. E, puf, não apareceu mais Ó, nada. o que eu acho que pode significar isso? Tem várias tecnologias que a gente, assim, eu sou da área da engenharia, né? Eu tenho Uhum, certeza que, assim, a parte de eletromagnetismo é ensinada da forma mais complicada e estranha possível para a gente não entender, uhum. né? E é uma parte da matemática, né? Porque eu acho que, assim, a parte de geometria sagrada que deixam como assim, isso é esotérico, não sei, e não aplicam. Então, para mim, Thaís, eu fui. O princípio era um lugar muito branco, muito branco, muito branco, e tinha também uma consciência me acompanhando. E era uma nave, bem grande, muito grande a nave, e toda branca, 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 branca. E o que foi me passado que essa nave ela está acima do planeta Terra
e que ela é exatamente o que algumas pessoas já falaram. Está emanando luzes coloridas, aos poucos, para justamente as pessoas estarem expandindo, né? E é aquilo, claro, cada um escolhe o que quer receber. Então, vai chegar um momento que isso vai se intensificar, essas luzes. E aí é onde vai começar a borbulhar mais coisas aí entre nós, seres humanos, né? Em termos de conhecimento, ajudar o próximo mesmo. E foi isso que eu consegui acessar. Abri o livro e tinham coisas muito gentis ali, folhas muito tipo papel de seda. Conhecimento. Era só conhecimento, conhecimento, conhecimento. E, de repente, me veio... Não sei que conhecimento era, tá? Mas eu vi uma índia, que eu sei que não é índia, que são extraterrestres, tá? Porque ela é Tá grandona. tudo certo. Uma Índia extraterrestre, tá ótimo. Ela é linda. E ela estava minerando alguma coisa num rio, entendeu? Ela estava minerando, então ela sacudia. O que eu achei que fosse? Que essa sabedoria toda vai vir, mas não seria assim, ó, para todo mundo. É para quem realmente acessar isso. Acho, entendeu? Por ela estar ali, mexendo com aquelas coisas, minerando. Não, a minha interpretação é que, assim, esse conhecimento, ele é uma riqueza inacreditável. Só que para para aquela riqueza se manifestar na nossa realidade, você tem um trabalho, que é o trabalho de mineração, né? Que é transformar aquela teoria em algo que de fato sirva como riqueza para a gente aqui, aplicar aquele conhecimento na prática. Essa foi a minha interpretação, tá? Que tipo assim, você ficou sabendo disso, mas você não fez absolutamente nada sobre o assunto, veja bem, você ficou sabendo, foi legal, só isso. Eu pensei isso também, que essa mineração é como se fosse a gente que tem mais consciência ajudando a direcionar para as pessoas conseguirem a consciência, porque só informação jogada sem um filtro ou direcionamento não serve. Então, tem os guardiões que vão ajudar a direcionar as pessoas a conseguir fazer uma coisa boa com isso. Quando você estava fazendo, né, começou a falar, eu já senti a minha mão começar a ficar grande. com os dedão, assim, sabe? Por isso que eu falei para o pessoal assim, vocês estão sentindo que vocês estão num outro corpo? Porque minha mão começou a ficar estranha também. Eu falei, gente, o que é isso? Os dedão começou a crescer, assim, sabe? Eu falei, pá, deixa eu ficar quieta. Eu falei, deixa eu ficar quieta para ver o que vai vir, né? E fiquei com essa sensação. E eu comecei a ter, tipo, doer, até tá doendo até agora, assim, no topo da cabeça, né? E foi muito engraçado que na hora que eu cheguei, para começar a colher as informações, eu fui recebida, assim, na lata mesmo, tá? Na lata. Por já seres já extraterrestres mesmo. Já tipo assim, vamos. E eles tinham essa mãozona também, eles eram grandão assim, também, né? E foi muito, assim, eles me receberam e eu já caí num lugar que era tipo o início da criação da Terra, assim, um vazio com poucas coisas, assim, uma coisa bem... E eu percebi que era, mas eu não entendi muito bem, eu perguntei, o que é isso? E aí eles falaram assim, isso é uma das criações da Terra. Eu entrei em parafuso, assim, o que eles me deram a entender, eu nem sei se é viagem minha ou se isso já aconteceu, que já foi criado várias vezes essa Terra. O planeta ou seres vivos em cima do planeta? Os seres vivos em cima dela. Se você considerar a quantidade de catástrofes que teve, é uma interpretação válida, né? De que cada era contém uma civilização que teve começo, meio e cataploft. Mas o negócio era bem... né? Isso, bem lá de trás, né? Bem lá de antigo. trás. Exatamente. E eu estava nesse...
nesse lugar, assim, nesse chão, eu olhei para cima, assim, eu vi um sol vermelho, bonito, sabe, com um derivado de laranja, vermelho. Eu falei, nossa, que lindo, isso é um sol? Só que não, né? Era uma nave que tinha essa forma. E conforme ela passava, agora eu não consegui localizar em que tempo que é, se é agora, se foi passado. Eu acho que, sei lá, ela pode ter passado em várias épocas, não sei. Quando ela passa, ela vai liberando raios, tá? E eu perguntei por que ela faz isso. Aí ele falou assim, porque é de suma importância vocês entenderem a sua origem. Então, quando ela passa, ela vai liberando isso, e quem quiser pegar, é o que a Patrícia falou, quem quiser pegar, pegue. Porque eles estão colocando, quem tiver aberto, quem quiser, eles estão liberando isso para você entender a origem. Que eles falaram que nossa libertação está ligada a entender a nossa origem. E eu fiz um desenho aqui meio safado aqui da nave, ó. Uma coisa mais ou menos isso aqui, ó. Você sabe que para mim a cidade com domo aparece exatamente assim, é um troço com desse jeitinho que você desenhou. Essa nave, ela estava escondida nesse sol, ou não sei, eu não sei se ela era o próprio sol, se ela se camuflava de sol, se ela tem essa imagem de sol, tá? Eu não consegui assim, entender. Mas Pode ser, de uma certa forma, pode ser simbólico isso, porque o Sim. Sol, na astrologia, é a consciência. E essa nave pode significar também a gente tomar consciência da nossa origem como humanidade. E como isso levaria a uma evolução, daria um salto evolutivo na consciência da humanidade, reconhecer, ter acesso consciente a essa origem, né? Sim, quando ela passa, ela libera esses raios, essa luz, essa coisa que eu não sei identificar bem. Agora eu não sei se ela libera ou se a própria presença dela já causa gera isso, isso, entendeu? né? Que é uma interpretação também, né? Que o fato disso existir e da gente descobrir que isso existe, automaticamente te leva para um nível de compreensão superior e expande a sua consciência só pelo fato de você saber que existe. Então, eu desde o começo eu já tive que me segurar, eu tava aqui, foi engraçado, né? porque foi muito eu já doido. Tava, eu comecei a ver, sabe, eu vou chamar de radar dentro de submarino, que fica procurando. Eu sentia que eu era o radar, e aí eu falei, nossa, mas tem um radar? Não, você é o radar. Eu achei até que eu ia de submarino para algum lugar. Não, você é o radar. Daí assim, você, a primeira etapa, e eu aqui me segurando, parecia que tinha alguém, assim, não, você não pode ir, mas eu falei, mas eu já estou pronta, deixa eu ir. Não, fica aqui, você não pode ir ainda. Então, quando começou, eu já estava com a roupa toda, tinha até escama, era uma coisa diferente, assim, essa roupa que eu estava. Uau. E aí eu já estava no oceano, para mim era o Pacífico. E aí eu encontrei era como se fosse uma arca, mas quando eu abri, eu entrei numa cidade. E aí quando eu entrei nessa cidade, linda, maravilhosa. E daí esse radar me mostrava onde que eu tinha que ir. Então, ó, você tem que achar esse local, essa outra arca que você tem que achar agora. Aí eu encontrei. Para abrir essa outra arca, eu sabia que tinha um mantra, uma entoação de vozes. Quando eu pensei nisso, eu já vi algumas mulheres já entoando, aí Ou seja, ela é ativada por uma frequência tonal, seria isso? Isso, exatamente. Mas nisso eu já pedi ajuda e já vi algumas mulheres. Aí ela abriu. Quando ela abriu, haviam vários livros. Eu falei, ok, o que vão fazer esses... Cada livro que você abrir é como se tivesse o nome de todas as pessoas do planeta e cada um deles vai acessar o universo dessas pessoas. Então, se você abrir você vai... É como se você estivesse chamando o despertar dessas pessoas. Então, eu escolhi 3 livros e o que eles falam, o que era cada um desses livros? É quando você abria, é como se saísse muita luz, mas não é que a pessoa vai rapidamente despertar, é para criar em algumas delas já a dúvida, o porquê, o que eu faço aqui para busca, para que elas comecem a buscar e melhorar essa consciência
que a gente está almejando aqui, a consciência planetária. Daí eu só lembro que eu tinha, assim, no pescoço uma concha, foi muito engraçado, vi uma concha, daí falei assim, ó, pode ir que agora você já pode voltar. E aí, nisso, eu já vi, e aí eu lembro de olhar o mar, assim, já de longe, assim, foi bem intenso, assim, rápido. É interessante porque eu não disse para ninguém que isso provavelmente estava no fundo do mar. Não, mas lá- várias pessoas tiveram a sensação de que assim, ué, fui parar no fundo do mar? Para mim, a princípio vieram duas palavras, Lemúria e Atlantis. E eu senti que foi aberto um portal, eu fui anotando daí, de todos os conhecimentos que todos nós já vivemos. Eu senti isso, que a gente já estava vivendo aquilo há muito tempo. E todas as informações, elas começaram, quando assim, eu senti esse portal, parecia que elas estavam vindo para a gente. Estava, tipo, vindo voando em nossas direções. E quando ela chega na pessoa, ela entra pela pineal, como se fosse uma luz brilhante que entra, e essa luz, ela expande para o corpo inteiro, fazendo com que vibre em luz e amor. Então, eu senti como se tivesse aquela luz vindo, entrava pela pineal, e daí fazia o corpo inteiro vibrar em luz, e aí a pessoa ficar em luz e amor. E da pineal, essa luz vem para o cardíaco e começa a expandir. E nessa hora que eu senti essa luz vindo e expandindo, é como se ela fosse expandindo para tudo à volta. Eu estou num prédio também, e que todo mundo já tivesse meio que sentindo algo diferente com aquilo que eu recebi. E a partir daí todos iniciam essa iluminação, expansão. Claro, é uma luzinha que veio para mim e daí começou a, vamos dizer, respingar em outras pessoas. Não vi, mas eu fui sentindo isso e anotando daí. Então, olha que interessante, porque a sensação que dá, várias pessoas relataram isso, de que para várias pessoas essas arcas podiam ser interpretadas como cidades com um domo no fundo do oceano. E aí, para você, assim, como apareceu Atlântida e Lemúria, faz sentido que seja uma interpretação simbólica para você. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Porque, assim, uma cidade no fundo do Oceano Atlântico, uma cidade no fundo do Pacífico, é onde era Atlântida e onde é a Lemúria. Então, faz sentido isso parecer, é Atlântida e a Lemúria. Se é exatamente isso ou não, não sei te dizer. Pode ser que a interpretação seja isso, assim, a arca que encontraram é a Atlântida, tá? Essa pode ser uma interpretação, né? Ou não sei. Mas foi interessante, assim, porque isso pode ter sido uma simbologia para te dizer que são cidades, o equivalente a cidades afundadas nos dois oceanos. Mas a gente está indo, vocês viram que está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Thaís e todos, eu fui levada por uma baleia enorme para dentro do oceano, e essa baleia mais parecia uma nave, era gigantesca. Você diria que você estava em qual oceano? Eu tentei ver qual deles. Primeiro eu achei que era o Atlântico, depois fiquei em dúvida se era o Pacífico. Então eu não sei. Tá. Não sei mesmo. E essa baleia me levou, ela disse que tinha algumas coisas para me mostrar. E me levou lá para baixo. E lá embaixo tinham muitas naves. Muitas naves. E tinha cidade, também uma cidade. E lá ela me mostrou vários pequenos baús, vários. E dentro desses baús, alguns estavam fechados e outros semi-fechados, quase abertos, e dentro deles saía uma luz muito, muito forte, tipo várias cores, dourado, rosa, várias cores. E só que o que me chamou a atenção é que ao redor de alguns desses baús tinham alguns nadadores, todos vestidos de preto, uma cor escura, e eles não deixavam esses baús serem abertos, sabe? Aquilo assim me intrigou um pouco, aquilo ali, desses nadadores. Mas, enfim, essa baleia me mostrou que desses baús tinha coisas para sair
tipo, informações para virem à tona para as pessoas. E que provavelmente essas informações, elas, em algum momento, elas iam explodir. E isso ia ser revelado. Legal. Você acompanha notícias de exopolítica? Não, quase nada. Que legal, porque na verdade, assim, você descreveu exatamente o que está acontecendo, tá? É Só que sério? de uma forma simbólica, né? Então, assim, que sim, tem coisas que estão sendo investigadas no fundo do Atlântico, mas eu também tenho certeza que tem uma outra no fundo do Pacífico, né? E é interessante porque, assim, a simbologia da baleia para você foi assim, é alguma coisa grande que eu estou dentro e está me levando para o fundo do mar. Deve ser uma baleia, né? Que isso é o que o nosso cérebro costuma fazer para tentar entender a experiência que a gente está passando. A minha experiência foi parecida com a dela. Quando eu entrei, eu fui caminhando no escuro. No escuro, aí tinha uma zoada de como se tivesse um metal que bate e fica aquele zunido, aí ensurdecedor. E eu reclamava, falei, não, eu quero ir para as arcas por um caminho mais sutil. E aí eu acordava afogada eu tinha acabado de sair do mar numa praia, né? E aí já meio que remeteu a um sonho que eu tive dias atrás, que aí eu meio que fui entender, porque eu não tinha entendido como é que eu tinha que parar naquele sonho. Aí falava que era uma cidade intraterrena, Shambhala. E aí eu ficava nessa cidade, eu olhava, aí eu via uma multidão carregando como se fosse aqui no Brasil, aqueles santos que ficam carregando, a pessoa vai coisando, né? Acho que na Bahia tem muito. E aí eu olhava, era a arca, era folheada a ouro, eu tocava nela, ela estava aberta já, e tinha uns folhetos, uns pergaminhos bem antigos, acho que até como se fosse papiro, na verdade, bem antigo, com a escrita de caneta já meio borrada, né? Quando eu pedia, né, pelo caminho mais sutil, eles falavam que eu ia pelo caminho de luz, paz e amor, né? E justamente eles faziam uma analogia com o sonho que eu tive, né, dizendo que aquele lugar que eu fui agora era o mesmo lugar do sonho que eu tinha ido há 2 dias atrás, que eu não sabia o que era, e só que era uma cidade intraterrena. Tá. Esse local pode ser interpretado como uma cidade intraterrena, mas ele não é Shambhala, tá? Não é Shambhala. Não é Shambhala, mas ok, assim, porque a mística de Shambhala fica presente, né? Então você pode ter a sensação de que você está numa cidade intraterrena, porque de fato ela está não exatamente no subterrâneo da Terra, mas eu acho que várias pessoas tiveram a sensação de que ela está, na verdade, como se fosse no leito do mar profundo. Então dá para você entender como intraterreno. Porque no sonho, o carro que eu estava querendo sair da cidade não sabia mais, né? Eu não sabia, assim como aqui, eu não sabia voltar. Aí eu lembro que eu entrava dentro de um carro, esse carro caía dentro da água, e para me sair dele, o colega que estava comigo no carro quebrava o vidro. Aí eu conseguia sair de dentro da água. Por isso que eu achei que era intraterreno. Isso aqui é no mar. Na verdade, é intraoceânica, né? Intraoceânica, verdade. Intraoceânica. Tá? Eu vi ao longe uma parede, assim, estava escuro, né? E eu via um homem pequeno, parecia um homem, uma figura de uma pessoa de costas, ao longe, perto de uma parede bem escura, grande, assim, e eu fui me aproximando. Quando eu fui chegando perto, era uma coisa imensa, escura, preta. E aí me deu uma emoção tão grande, porque parece que meu coração está acelerado até agora, assim, de ver aquilo, e era uma nave, mas muito grande, eu muito emocionada. Quando eu fui me aproximando mais, Thaís, aquilo abriu uma boca, assim, era uma baleia gigante. Ó a baleia aí de novo, uau! Sabe aquela baleia que tem na boca quando abre umas linhas, assim, que a gente vê as linhas? Então, eu vi exatamente aquelas linhas fazendo assim, ó, aquela boca gigante para a gente entrar. Eu e ele, esse guia que estava lá me esperando. E aí, eu fiquei muito emocionada e me deu um taquicardia, aquele negócio muito grande, porque, assim, parece que era muito nítido, né? Que era uma nave e, ao mesmo tempo, era uma baleia. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu via muita luz branca, muita luz, parece que jorrava, assim, caía como uma cascata, essa luz branca. E aí, a partir daí, foi muito rápido. Mas o que eu vi? Eu vi várias mulheres de amarelo, mulheres de amarelo,
um amarelo dourado. E aí eu perguntei o que era que tinha ali dentro e qual era a maneira da gente caminhar para o nosso processo evolutivo, né? E aí eu vi, Thaís, quando eu olhei assim, parece que aquilo estava cheio, abarrotado, assim. Aí eu vou falar uma coisa, porque aí a gente não sabe se é a mente ou o que é, mas muito ouro, Thaís, muito ouro, muito fluxo ouro. Ao mesmo tempo parecia sólido, parecia líquido, muito amarelo. Eu acho que era ouro, porque era uma luz amarela. Eu acho que uma interpretação pode ser disso, simbolicamente, são enormes riquezas. Isso. Mas eu tenho a impressão de que aqui é em termos de conhecimento. É de uma riqueza absurda. E aí um fluxo assim, que ao mesmo tempo era líquido, era sólido, e aquelas mulheres se movimentavam. E aí eu perguntei, mas o que isso representa? Aí a palavra, só uma palavra, que foi prosperidade. Para a humanidade, né? Acho muito legal isso. Foi prosperidade. Então, foi essa experiência, mas me deu assim taquicardia. Muita gente viu baleia, e aí me veio muito aqui que baleia no xamanismo é a ancestralidade do planeta, né? A ancestralidade de Gaia é a sabedoria ancestral do planeta. Procurem depois baleia nos Animais de Poder que vocês vão ver. Vocês vão ver mais informação assim, que baleia tem muito isso da sabedoria ancestral. Que legal, porque é isso. Na verdade, a teoria é que essas arcas vão trazer à tona a ancestralidade do planeta e da humanidade. Sim, aí a respeito do que eu presenciei, vamos dizer assim, eu confesso que no começo eu nunca tinha ouvido falar dessas arcas, tá? E no começo o meu mental estava tentando me atrapalhar ali, me forçando a ver uma arca, só que eu não... Aí eu me acalmei, respirei. E assim, o que me foi mostrado? A única coisa que eu vi foi assim, apareceu uma fita de DNA na frente, enroscada, colorida, tá? Depois aquela imagem meio que se abriu, e aí assim, tinha um ser de energia feminina, não vi como era esse ser, porque tinha uma luz branca muito forte atrás desse ser. Mas eu senti que era uma energia feminina, esse ser flutuou, e aí ele fez assim com o DNA, abriu assim o DNA. E ficou manipulando o DNA, ficou flutuando e manipulando aquele DNA ali. E aí eu não sei onde era, não sei, só isso foi me apresentado. Aí depois eu já voltei para cá. Pois assim, essa experiência. Porque talvez fale também da origem do ser humano, né? Do projeto adâmico na Terra. Pode ser isso, pode ser significado, né? Sim, foi só essa experiência que eu tive. Aí só outro relatinho, que a hora que estava fazendo lá aquela proteção para a gente se camuflar preta, eu sempre faço isso, só que eu não uso a cor preta, eu uso, eu chamo de chama transparente, tá? É como se eu botasse um espelho, uma coisa transparente na minha volta. E funciona até com seres vivos, porque eu já fiz isso para sair na rua e passar pelo lado de pessoas que me conhecem muito e a pessoa não me enxerga, não passa na reta. Se eu não chamo, a pessoa não me vê. Funciona para tudo. É bem interessante. Uau, legal. O objetivo é ficar transparente, né? Exatamente, para ser localizado. Muito legal, muito legal. Se camuflar no meio do povo. Então, eu estava numa floresta e eu vi um baú de ouro, meio escondido. Aí eu fui, abri, tinha muito ouro, que eu acho que é o que vocês falaram mesmo, que representa, né, conhecimento. E também, essa semana, eu estou trabalhando com canalização de códigos arturianos, e eu fiz um desenho para uma pessoa e vem ao pote de ouro. Então, também tem esse negócio de trabalhar a prosperidade, né? E aí, eu falei assim, o pote de ouro, mas o que isso tem a ver? Aí, nisso, o baú de ouro virou um portal, e aí eu entrei. Aí eu fui parar no meio do deserto, igual acho que alguém falou de deserto, eu também fui parar no meio do deserto, estava tendo uma tempestade de areia, eu entendi que era Chile, alguma coisa assim, mas não sei, não pareceu muita coisa. E aí, só que assim, é o que a gente tinha, né, que eu falei, que me é permitido saber aqui. Aí eles falaram assim que a guerra está muito intensa, que os trabalhadores estão muito desgastados, e realmente, conversando com pessoas essa semana, todo mundo está falando disso. E eu fui levada, essa semana, a canalizar para 2 pessoas uns códigos para, tipo assim, para ativar força neles, dar umas bronquinhas, tipo assim, come direito, dorme direito, porque a guerra tá terrível. E aí, canalizei o código para 2 pessoas,
E aí meio que reforçaram isso, que o negócio, o bicho está pegando, que a gente está chegando perto da verdade, então está todo mundo alvoroçado, está uma tempestade espiritual e que a gente está sendo muito desgastado. Aí eu perguntei, ok, mas como que eu posso ajudar, né? Como eu aqui, né, encarnada. Aí eles falaram para mim, continua a fazer o que você está fazendo, que os seus canalização do código de luz vai ajudar, quem você intui de mandar, você manda, que vai ajudar a pessoa a se fortalecer para poder continuar, porque realmente a gente está chegando perto da verdade, então o bicho está alvoroçado. Eu tenho um oráculo, que é aquele oráculo dos mensageiros do reino acástico. Tem um mensageiro que está exatamente fazendo o que ele falou, abrindo a fita de DNA assim e mostrando. A caixinha do oráculo, quando você abre sem as cartas, realmente parece um baú de ouro, ela é toda dourada. Então, assim, a primeira coisa é que eu já me vi fora do planeta e eu via pontos de verde como se fosse marcação no globo de onde tem essas arcas. E do lugar onde eu estava, eu conseguia ver um no meio do Atlântico na região de, sei lá, Triângulo das Bermudas ali, tá? E eu sei porque eu fui olhar no mapa, só pra garantir. e outro na Antártica, tá? Eram os 2 pontos, assim. Só que além disso, tinha outros pontos fora do planeta. Tinha um em Vênus e outro em Marte, porque era o meu campo visual. Sim, uau, que faz sentido. Tá? Então, eu tinha aquela imagem assim, mas o foco era a Terra e eu conseguia ver aqueles 2. Então, assim, eu não via a Terra girando, eu via uma imagem estática, fotográfica, com aqueles 2 pontos. Uhum. E aí eu perguntei para onde que eu tinha que ir, né? E eu tinha que ir para aquela do Atlântico. É interessante que eu botei, que quando eu anotei, eu botei assim, na Terra tem na Atlântida e no Atlântico. Em vez de escrever Antártica, eu escrevi Atlântida. E depois que eu escrevi, eu vi Antártica e escrevi Atlântida, só pra, né? E aí eu vou para aquele... E essa é a imagem de cidade, né? E eu tô lá. Eu tô interagindo com alguém que eu não consigo ver, que eu só sinto energia. É como se não tivesse forma, mas eu sinto uma energia que tá me mostrando coisas. Então eu sinto assim, ó. Tocou aqui e começa assim... Imagem. Aí fica muito difícil de tentar acalmar aquilo e tentar traduzir em uma sequência lógica. Então eu me vi várias coisas assim. Primeiro me vi no Egito, uma das imagens do Egito é dentro da esfinge, a câmara do conhecimento da esfinge. Só que o que me mostram é que aquele espaço que tem na esfinge é uma chave de portal. Tá? E eu vi exatamente como uma chave verde brilhante que fica flutuando. Então tem essa imagem de chave, e essa chave é girada e ela te transporta para um outro lugar que talvez seja exatamente onde eu estava, dentro dessa arca. Então é uma chave de passagem, um campo de passagem, uma chave de portal. E aí vem uma frase que eu consegui botei entre aspas aqui, que a Biblioteca de Alexandria está em Telos. Tá? Então assim, a Biblioteca de Alexandria está em Telos. A minha convicção é que ela estava no Vaticano. Mas assim, a Biblioteca de Alexandria está em Telos. Mas eles podem ter levado parte dela para Telos, sim, porque em Telos existem livros físicos, pergaminhos físicos que estão guardados lá. Tem razão. E aí eu já lembrei de um exercício que eu fiz de estar numa comunidade intraterrena e me ser mostrado uma biblioteca em que eram cilindros de cristal, e quando eu queria ter acesso a uma informação, aquele cilindro vinha e aquilo vinha um holograma, mas era assim, era um holograma real que eu sentia cheiros, tá? Então, e é uma relação assim. Então eu fico assim, estou juntando coisa que eu estou lembrando agora, tá? Outra informação é que os fragmentos das arcas, ou seja, peças de conhecimento, já foram liberadas. Agora, já estão sendo liberadas. Tá? Então, é assim, o que a gente está fazendo é isso, está sendo liberado. Tá? Meio que a revelia de quem quer, de quem não quer que isso aconteça. Tá? Tem esse sentido, assim. E eu vi que existe nesse momento agora, neste agora, existe uma prospecção física. Eu vi navios, eu vi mergulhadores, eu vi equipamentos sendo lançados para baixo. E eles estão procurando ativamente essa cidade, essa arca, seja lá o que for. Está havendo agora, tá? E a localização é assim, ao norte das Bahamas. Então, assim, eu vi o Caribe como se fosse um arco de ilhas, e ao norte, né? Então, fora, avançado com uma certa distância, é ali que está correndo essa prospecção. E mais ao norte está justamente o ponto onde eu vi, que fica no meio do Triângulo das Bermudas, a marcação. Seria, então, a localização é ali, né? Porque, na verdade, o norte das Bahamas já é o Triângulo das Bermudas.
E eu não parei de ter arrepio o tempo inteiro, até agora. Continua tendo, tá? Então, como eu disse assim, eu vi muito mais coisa, eu não consigo traduzir em palavras, porque eram fragmentos de imagem muito rápidos. As coisas aparecem para mim de uma maneira bem mística, bem bonita e tal. Então, eu entrei numa caverna onde havia uma luz e que se movimentava muito, e no centro dessa luz tinha uma coisa verde, como se fosse uma esmeralda com muito brilho. E aí eu disse, como que eu chego lá se tem essa barreira de luz efervescente, assim, uma coisa que se movia muito rápido, e era como se fosse num espaço diferente daquele onde eu estava. Eu estava como se em terra firme. E aí eu disse, bom, eu vou pedir ajuda daqueles que eu tinha invocado antes. Eu tinha feito aqui uma meditação pedindo ajuda de vários deles. E aí eu fui cercado, os anjos cercaram esse local, e os seres vieram também, e umas mãos emergiram dessa luz e trouxeram até a borda de onde eu estava ali, nesse espaço, que não era um espaço firme, mas onde eu estava, ficou ali quase na borda, fácil de acessar. Mas aí apareceu um ser que disse que eu não precisava entrar em contato com o que estava naquela arca. Por quê? Porque eles já transferiram todo o conhecimento da arca. Ele falou, era uma só, e ele falou no singular, da arca para a mente e consciência. Ele falou essas duas coisas. Mente e consciência da humanidade. A humanidade precisa se apossar desse conhecimento, porque vai transmutar, vai resolver tudo acessando esse conhecimento que está dentro de cada um, porque já foi transferido. A pedra, segundo o JP, é moldavita, e se eu não me engano, ela tem uma característica, ela parece preta, mas ela é translúcida, e quando a luz passa, aí você percebe que, na verdade, ela é verde. Em teoria, moldavita não é uma pedra terrestre, ela teria vindo na forma de meteoritos, por isso que ela é bem rara. E ela é a pedra que abre as conexões, então é o... O que me veio intuitivamente, assim, porque estava muito forte já. Eu pedi para me conectar com o meu eu superior. E aí eu fui para um lugar muito elevado, não fui para baixo, não, fui para cima. E é um outro plano, tá? Era um plano, era outra dimensão, era outro plano, era muito elevado. E eu vi aquilo que você descreveu, só que eu não vi verde. Eu vi uma cidade cristalina com uma cúpula em cima, que não era nem nítida para mim. Tá? Não era muito nítido. Eu vejo exatamente assim também. Para mim é uma cidade com uma cúpula. Mas isso é uma interpretação de uma nave espacial também, né? Estou falando assim, né? A imagem que me veio. Mas eu vejo como uma cidade com uma cúpula também. E aí eu fui chegando perto e eu percebi que a frequência era tão alta que eu não tinha como entrar lá. Eu não tinha frequência para entrar. E eu acho que a interpretação do que você falou é que, assim, como você falou assim, foi para cima, isso é o seu cérebro mandando informação para você de que a frequência é superior, aí você tem essa sensação de que está lá em cima, independente fisicamente onde esteja, né? É que, geralmente, quando eu acesso através do meu corpo mental, eu me vejo indo para cima. Sei lá, acho que é uma maneira do meu cérebro elevar a frequência. Aí, parei na frente, lá o mais perto possível, é como se tivesse realmente um campo ali, né, que não dá para passar, e perguntei se tinha algo que eu poderia trazer de informação, e eu especifiquei, para ajudar a humanidade no momento, espaço-tempo, dia 18 de fevereiro de 2022, planeta Terra, entendeu? Eu tentei situar mesmo, porque eu senti essa necessidade, e falei compartilhar com a humanidade, com quem e foi estranho que me veio assim, as pessoas que nem eu, ou com quem eu convivo, como se também nem todo mundo fosse que nem, sei lá, fosse todos os tipos de seres possíveis, né? E aí, o que aconteceu? Se abriu um portal nessa cúpula, só que eu não podia praticamente entrar, eu fui bem no comecinho, porque eu não ia aguentar. Só para botar a cabecinha e falar assim, deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. E aí, o que me vinha? Não me vinha nada de informação em termos de frase, mas aí me entregaram nas mãos uma bola, mais ou menos desse tamanho, de luz de energia. E era uma energia, eu falava, o que é isso? Aí me falaram assim, é uma frequência,
ela era furtacor, era um branco com furtacor. Pensa assim, uma pérola furtacor, mas não era pérola, porque era muito brilhante, né? E eu falei, e serve para quê? O que é que eu faço com isso? Enfim. E a informação que me veio, que era uma frequência que não existe ainda aqui na Terra, está sendo enviada para elevar a frequência de quem quiser se sintonizar. Então, não é que assim, eles vão mandar e todo mundo vai ter. Não, vai ter se quiser. Se você, nós, né? Se nós nos elevarmos para entrarmos em sintonia e recebermos essa frequência. Aí ela não está, ela está vindo, tipo, não é algo que está no planeta já. Quer dizer, está disponível, mas não pertence. É nível de energia, é uma energia mais elevada. Aí, para que vai servir isso? Para ajudar a gente a sair da Matrix, porque a partir do momento que a gente eleva essa frequência nossa para um patamar mais alto, a gente descola da ilusão, a gente consegue ver de um ponto de vista, entendeu? Eu estou tentando explicar o que me veio. Ótimo, tá ótimo. Porque, na realidade, quando eu entrei em contato com essa luz, o que aconteceu comigo? Aqui começou a rodar de uma forma absurda. O meu coronário fez assim, puf, e eu estou até agora formigando e tonta, né? É muita energia. Aí, o que foi orientado? Eu falei, como eu posso compartilhar isso com o grupo de pessoas que está fazendo esse exercício, que somos nós. Eles, eu nem sei quem falou comigo, não era visível, vinha na minha mente apenas, né? Falaram que essa energia está disponível para o grupo, que se quiser é sintonizar e pedir para entrar em ressonância com ela, para quem quiser, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Claro. Então, livre-arbítrio. Quem quiser se sintonizar, pensa nessa energia esférica de luz, é uma luz muito forte, uma esfera, furtacor, mas suave, tá? É perolado, assim, pelo menos como eu vi. Pode ser que para outras pessoas vejam de outra forma, né? É mais isso, é um instrumento de elevação de frequência. Mas, ó, só de falar, já está de novo aqui. Isso fez algum sentido para vocês que acessam? Porque para mim é totalmente novo essa história das arcas, eu nem vi a gente melhor ainda, tá? Porque quem não tem nem ideia do que é, é menos influenciado por ideias pré-concebidas, tá? Então, assim, o que você experimentou é isso mesmo, tá? Só que agora você vai ter que integrar essa energia. Gente, é muito. E olha, eu peguei assim, um pedacinho, né? Porque aquilo lá é gigante. Então, a primeira coisa que eu vi foi eu cheguei de cara com aquela arca de ouro lindíssima, mas nítida, como eu tinha visto no programa dele. E aí eu falei, ó, estou aqui para ver o que a gente pode fazer para ajudar a humanidade, se a gente pode abrir ou não. Começou a vir uma luz muito forte, eu não conseguia nem respirar. Eu tinha que respirar pela boca para conseguir respirar. E aí era como se fosse uma névoa. Aí, em seguida, eu vi se espalhar pelo planeta Terra inteirinho. Era uma luz luz e nuvem, não sei, branco, dourada. E aquilo foi espalhando. Anne, isso não te parece o evento? Não sei, foi isso que me veio, assim. Mas a minha respiração foi muito difícil, porque eu não sei se era uma energia forte, eu não sei dizer, não sei explicar, mas foi, assim, bem forte, bem lindo, e estava completamente, assim, aí eu estava como se vendo, eu estava distante, vendo todo o planeta Terra e tudo aquilo ser banhado, então foi o que aconteceu comigo. Quando você falou da mão também, eu também senti a mão já enorme, assim, senti uma mão diferente quando eu fiz, nunca tinha sentido isso. Eu acho que a minha interpretação do que você experimentou é que o conhecimento dessas arcas pode ser o gatilho para o tal do evento de evolução da consciência humana. Que era exatamente o que a gente estava pedindo, né? Para acelerar a ascensão planetária. Eu não sabia que esse exercício começou para mim em 31 de dezembro de 2018. O que apareceu para mim foi tão rápido e tão simples que eu falei, né? Porque, assim, a cena que eu vi, com essa intenção de como fazer para ajudar na ascensão planetária, acelerar o processo, mas de uma forma tranquila, o que eu vi, assim, eu já sabia que existia para mim aparece como uma cidade com um domo em cima, que é uma interpretação de uma nave,
né? Aparece do jeito que alguém mostrou o desenho, não lembro quem foi, aparece daquele jeito para mim, tá? O que eu vi foi assim, como se essa nave-cidade fosse descolando do fundo do oceano, aí ela começa lentamente a subir e, de repente, ela está na superfície da água, para quem quiser ver, e é um troço gigantesco. Ela tem a possibilidade de ficar flutuando na atmosfera também, tá? Mas eu tenho a impressão de que nesse momento, e por um tempo, o nosso trabalho vai ser ajudar no processo de fazer com que ela se solte do fundo do oceano, porque ela vai começar a boiar, né? Naturalmente vai começar a subir, vai começar a subir, vai começar a subir, e vai ficar boiando na superfície do oceano, tá? E aí eu perguntei assim, por que isso ajudaria, né? E aí a resposta que eu recebi é que isso muda completamente a narrativa. Tá? A narrativa do disclosure, que é a narrativa da revelação. Tá todo mundo esperando que os alienígenas se mostrem aparecendo uma nave gigantesca no céu, e vocês talvez já tenham ouvido falar uma história de que assim, apareceria uma nave que ia ficar lá parada por um bom tempo, ia ser aquilo, não ia ter, a gente não teria contato com seres alienígenas, mas assim, só o fato daquilo existir ia mudar a concepção das pessoas sobre a história do planeta, o contato extraterrestre, esse tipo de coisa. E aí o que apareceu para mim é que assim, se essa nave que está no fundo do oceano, que está lá há milhares de anos, vem para a superfície, de forma que assim, todo mundo, assim, é impossível não ver o que está acontecendo, porque aí eu comecei assim, ver isso aparecendo no noticiário da TV normal, tá? E os povos pirando com o negócio, porque assim, não adianta você vir com a narrativa de que assim, agora é um povo alienígena que veio e vão nos matar. Não, tá aqui há milhares de anos, fofo. Se quisesse matar, já não teríamos matado, né? Então, isso faz parte da nossa história, é alienígena, e aí entra na história dos alienígenas do passado. Dentro dessa nave existe um sistema de transporte. O que eu vi, Anne, para mim apareceu só Lua e Marte, que era o que eles já tinham comentado, o JP já tinha comentado, e para mim apareceu aquilo muito claramente, assim, de que no primeiro passo a gente só vai descobrir que apareceu esse troço no meio do oceano, né? Num segundo momento, começa a aparecer assim, por que eles têm que correr com as outras colônias lá? Porque uma vez que qualquer pessoa tenha, teoricamente, né? Porque, na verdade, isso vai ser guardado militarmente para qualquer pessoa não poder acessar. De lá você vai para a Lua, você vai para Marte, você vai para Vênus, você vai para outros planetas e descobre que existem colônias humanas, né? E aí dá uma zoada na narrativa de que nada disso existe. Né? Então, neste momento, o nosso papel é simplesmente de imaginar que isso está se soltando do fundo do oceano e está começando a boiar no oceano, tá? E foi interessante porque eu vi como parecia coisa de filme. Sabe quando você vê tipo um submarino saindo do mar, que aí você começa a ver a água caindo assim do lado? Eu vi tipo aquilo, tá? E começando a cair água assim, eita, tá? Então, deixa eu contar para vocês por que é que isso começou em 31 de dezembro de 2018, tá? No dia 31 de dezembro de 2018, de manhã, eu estava com um outro grupo de amigos, e aí, assim, de repente, sabe aquele final de ano, tem muito para fazer, né? Muita coisa para fazer, e de repente alguém falou assim, não tem nada que a gente possa fazer em conjunto? E aí eu falei assim, será? Eu estava numa viagem de recuperação das minhas memórias atlantes, tá? E aí eu falei assim, tá bom, deixa eu perguntar aqui se tem alguma coisa que dá para a gente fazer. E aí o que apareceu como exercício é que eu via como uma cidade em ruínas, tá? Mas talvez isso fosse só uma interpretação que o meu cérebro fez. O que eu sabia é que havia uma cidade no fundo do oceano. E que essa cidade ela era mantida presa no fundo do oceano, ela continha conhecimentos muito importantes para a humanidade, mas ela se mantinha presa no fundo do oceano por uma estrutura que parecia uma grande aranha, mas imagina uma aranha feita de metal, um troço meio tecnológico, tá? Que você pode interpretar também como sendo a Matrix, a inteligência artificial, alguma coisa assim, pode ser uma simbologia para isso. Então, o que eu via era uma grande aranha não física segurando essa estrutura no fundo do oceano, e o exercício que a gente fez naquele dia foi para desmantelar
aquela estrutura que mantinha aquela cidade presa no fundo do oceano, para que o conhecimento daquela cidade voltasse para a humanidade. Esse tinha sido o objetivo, tá? Daquele exercício. Eu esqueci do assunto. Esqueci totalmente do assunto, né? Eu só olhei e falei, vamos lá, algum dia isso funciona. Então, eu acho que hoje a intenção para acelerar o processo é ajudar isso, a gente vai visualizar em conjunto uma nave-cidade, uma cidade com domo ou uma nave, como vocês preferirem imaginar, tá? Que está no fundo do oceano. A gente vai começar pela do Oceano Atlântico, porque as outras acho que vão ser decorrência, né? A gente vai começar com essa que está no fundo do Triângulo das Bermudas, no Caribe, e a gente vai visualizar que isso está vindo, isso está começando a flutuar e vai ficar flutuando na superfície da água, tá? E aí, assim, a gente vai visualizar depois, assim, que os noticiários começaram a noticiar que isso está lá, que as pessoas começaram a ficar alucinadas, e que um pouco mais para frente, assim, a gente começa a ter oficialmente missões entrando nesse lugar para conhecer, a gente começa a assistir documentários sobre isso, e não sei o que, tá? Para ir recuperando para a humanidade. Por quê? Porque é para ancorar. Não basta a gente aqui saber que isso existe, a gente aqui saber que isso existe, sendo que a gente já está assim, na ponta da ascensão, é uma coisa, mas o nosso trabalho é levar a galera. E qual a melhor forma de você fazer com que todo mundo que está meio dentro da Matrix pare de falar de pandemia, gente, pelo amor de Deus, tem coisas muito mais interessantes, né? Vamos falar de outra coisa. Oh, imagina, de repente uma nave gigantesca aparece no meio do Oceano Atlântico. Onde fica o Triângulo das Bermudas? Você quer coisa mais emocionante que isso? Pronto, parou tudo. Ninguém fala mais de pandemias. Lembra que o objetivo do exercício era mexer em linhas temporais? Eu só não imaginei que a gente ia mexer nesta linha temporal. Tá? A gente vai fazer com que, a gente vai trabalhar para que o coletivo humano mude para uma linha temporal em que a gente vai acelerar um evento de expansão da consciência que tem o potencial de ser, a hora que isso aparecer, isso pode ser interpretado como tal evento, que é o salto de consciência da humanidade num espaço muito curto de tempo, né? Então, aqui a gente vai fazer um exercício ostensivamente de imaginação, tá? Porque a gente vai estar criando esta realidade temporal. Então, a gente vai começar, eu vou dar o geralzão aqui para vocês saberem mais ou menos o que é, e depois a gente vai fechar os olhos e começar ativamente a imaginar esse tipo de coisa. Então, a gente vai imaginar que foi todo mundo para o fundo do Oceano Atlântico, a gente encontra lá uma nave ou uma cidade com domo, como vocês quiserem imaginar, mas é uma estrutura bem grande, que tem o tamanho de uma cidade, está no fundo do oceano. A gente vai começar a imaginar que essa nave foi o que prendia ela ao fundo do oceano. Não, imagina que mudou a densidade dela, e aí ela, naturalmente, ela está começando a boiar, tá? Como é que os submarinos fazem para vir à superfície? Esvaziam os tanques de água, eles têm reservatórios de água que aumentam o lastro. Então a gente vai imaginar que essas arcas funcionam, essa nave funciona como um submarino, tá? E a gente vai imaginar que está saindo um lastro de água, que aí ela vai ficar só com ar lá dentro, e aí ela vai começar naturalmente, lentamente vai começar a subir, a gente vai imaginar que ela chegou na superfície e a água está caindo, não sei o que, como se fosse um submarino, tá? E aí ela agora passa a boiar na superfície da água. E aí a gente vai imaginar no momento seguinte o fuzuê de um monte de repórter, de cientista, não sei o quê, gente do mundo inteiro, um monte de navio parado em volta e filmando o negócio. E isso começa a aparecer na consciência, na mídia de massa do mundo inteiro, tá? E aí, assim, uma decorrência disso é que, assim, essa passa a ser o grande assunto da vez. E aí, foda-se a pandemia. Quem está preocupado com a pandemia é quando tem algo muito mais interessante para a gente falar, tá? E, de repente, a gente começa... E aí, assim, eu acho que a gente pode terminar com
a gente se imaginando, cada um de nós na sua cidade, andando pela rua e fazendo coisas corriqueiras, tipo indo no mercado, indo na padaria, e ouvindo as pessoas conversar sobre isso na padaria, no mercado, não sei o quê, por todo lugar que você vai. Beleza? Alguém quer adicionar alguma coisa na narrativa? E aí o legal dessa história é que as pessoas automaticamente elas iam sair da programação do medo, porque o que está aprendendo essa linha do tempo é a pessoal ficar nessa programação do medo de morrer, da doença, não sei o quê. Aí quando aparecesse isso, ia aparecer várias possibilidades de cura de coisas que a gente não tem noção, e as pessoas falam, você não tinha noção dessa troça aqui? Deve ter cura, né? E as pessoas iam começar a acordar. Deve ter um monte de coisa maravilhosa que estavam escondendo da gente. E agora vai aparecer. Esse foi o primeiro evento. E as pessoas automaticamente ficariam mais positivas, esperançosas e sairiam dessa... E sabe que a gente pode imaginar? Que a gente passou por uma década de evolução tecnológica que vai mudar a civilização humana como a gente conhece, porque tanta coisa vai começar a ser resgatada no estudo dessa nave que apareceu, que fala do nosso passado, mas acelera o nosso futuro também, que a gente começa a erradicar algumas doenças, que a gente começa a erradicar alguns problemas de fome, moradia, esse tipo de coisa, por conta do contato com novos conhecimentos. É como se fosse, vai lançar a esperança, né? A gente vai ter que botar uma coisa muito positiva já no início, para fazer parte da narrativa inicial. As pessoas que têm contato visual com essa cidade, elas rejuvenescem e têm cura de doença. Uau, show! Mas como é que a gente faz que todo mundo vai ficar enlouquecido para ir para lá? Não, é para ficar todo mundo enlouquecido para ir para lá, né? Sim. A gente faz assim, a gente começa a imaginar umas caravanas, porque assim, os primeiros que podem ir são... pela televisão, quem vê pela televisão, por foto, isso já vai acontecer. A pessoa vai se ver de outro jeito e falar, meu Deus, eu vi aquilo e me modifiquei. Não precisa caravana para ir, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que seria legal assim, se as pessoas com doenças graves entrassem lá e saíssem assim, ui, passou. Mas eu acho que só de ver, Thaís, sabe? Tem que ser uma coisa contundente, como vocês falaram, o negócio assim, eu olho na televisão, assisto e me curo, já pensou? Que coisa maravilhosa. Essa visão eu já tenho. O primeiro que entrar na nave, os outros falam assim, entrou e saiu, não morreu, vou também. Não, porque tem que ser assim, senão isso vai ser mais um evento para ser modificado, usado como ferramenta de medo. Então tem que ter, para quem vê, um efeito positivo. Muito evidente e inegável. Então, mas eu acho que assim, o que a gente pode fazer é imaginar que essa é a nuvem de consciência que começa a varrer o planeta. E que todo mundo que entra em contato com isso sente como se gente, mas tudo bem, vai acontecer essa mudança, mas eu penso nos governantes aí que vão ficar alucinados para ir lá e pegar isso. Como que a gente podia brecar isso já nesse momento? Eles já estão lá, tá? Não tem como brecar. Então, o que acontece é o seguinte, nesse momento, essa nave ela está no fundo do oceano. Então, isso está escondido da humanidade. Já tem gente lá, já tem equipes americanas, tem chinês, tem russo e outras nacionalidades. Assim, os governos já estão sabendo disso e eles já estão lá. Qual que é a diferença? O coletivo humano não sabe disso. Só uma outra pessoa sabe. Então, Thaís, mas aí o coletivo humano vai ficar sabendo. E aí, será que eles... Eu fico pensando se eles não vão tentar tirar isso da vista. Entendeu o que eu quero dizer? A imaginação é nossa. Trazer o poder isso que eles estão tentando fazer, manter no fundo do oceano o maior tempo possível e se por um acaso aparecer, que ninguém fique sabendo, tá? O exercício é justamente assim, que isso vir à superfície também é simbólico de vir à consciência. Isso deixa de ficar no nosso subconsciente e vem para a consciência humana. Então, a gente vai usar a simbologia do submarino saindo do fundo do oceano e vindo para a superfície como uma simbologia, né? Isso está disponível conscientemente para a humanidade e a gente vai visualizar as coisas como um exercício de criação, cocriação dessa realidade. Então, eles vão tentar é revelar, entende? Vir à tona é revelar. Então, assim, tentar esconder, Dani, é o que eles têm tentado desde sempre fazer. Sim, eu entendo isso. Eu tô tentando racionalizar.
Mas assim, eu preciso entender como que a gente, entre aspas, combate isso. Na verdade, assim, então o exercício é para que a força dessa consciência, que, como você falou, representa aí pelo aparecimento, né, da arca, é tão grande que o despertar é tão grande que, na verdade, não tem como mais esconder nada. Exatamente, esse é o objetivo. Essa informação vir à tona significa ser impossível esconder. Tá? Bom. Esse é o objetivo, assim, que assim, vão tentar esconder, mas assim, qualquer pessoa que está passando de avião imagina que isso é rota de voo, tá? Qualquer pessoa que olha para baixo fala, um monte de gente começa a filmar no celular. É impossível esconder. E uma vez que é impossível esconder, a mídia tem que cobrir. E aí isso vai... Né? E aí já tem essa mudança física, né? Que nem as meninas falaram aí, né? Então aí já começa, quer dizer, aí não tem nem como esconder mesmo, né? Uhum. Tá. E o nosso exercício vai ser imaginar que isso vir à tona, gera uma experiência... Primeiro a gente vai imaginar que veio à tona. Depois a gente vai imaginar que só o fato das pessoas saberem que isso existe gera experiências positivas para todo mundo que tomar contato com a existência dessa nave, tá? Cada um à sua maneira, né? A gente vai imaginar que gerou uma situação positiva e que isso esse fato, tá? O conhecimento consciente deste fato varre o planeta. A segunda parte do vídeo são os relatos depois do que a gente fez de meditação para ajudar o coletivo humano a acelerar essa realidade para a gente. Se você quiser pular essa parte, você pode ir direto para os 4 últimos minutos do vídeo, porque aí você já pode fazer essa meditação e aqui a intenção é imaginar um futuro melhor para todo mundo, o impacto que o conhecimento dessas arcas tem para a gente e ajudar a ascensão planetária, né? Explicitamente e ostensivamente, esse é o nosso objetivo com o exercício de hoje. O que eu vi logo que a gente desce, né, nós 15, logo que a gente desce, a gente se encontra lá embaixo com vários outros grupos parecidos com a gente. E a informação que vem é que todos nós que estávamos ali estávamos atendendo ao chamado das próprias arcas, né? Da arca em si está fazendo esse chamado para aqueles que têm conexão com ela. Então esse trabalho que a gente está fazendo não é só nosso, mas é um trabalho de um coletivo muito maior. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando eu vejo a arca emergir e ela chega na superfície e realmente é uma coisa gigantesca. É como uma ilha, é imensa, uma cidade, sei lá, é difícil escrever, não dá para ver o fim. Ela chega na superfície e tem um transatlântico muito grande, muito próximo. Então a imersão da ilha, da nave, é vista pelas pessoas que estão nesse transatlântico. E esse transatlântico estava enfrentando um isolamento das pessoas a bordo, porque ele estava se deslocando rumo ao porto, porque era mais um desses transatlânticos que tem surto de Covid, surto em vacinados. E então ele estava tendo que atracar num porto, por conta que as pessoas estavam com um surto muito grande de doentes no navio. Mas como ele está no caminho da arca, ele para, né? Ele interrompe. E aí as pessoas que estavam doentes, né, ficam bem. E começa a dar uma sensação de euforia nas pessoas que estão a bordo, né? Porque começa todo mundo a se sentir muito bem. E a partir daí é que as imagens começam a ganhar um mundo, primeiro por meio das redes sociais das pessoas que estão nesse transatlântico. E aí que começa a chegar muitos barcos na volta, muito barco, muita gente, todo mundo está lá indo olhar o que é aquilo. E começam a aparecer as primeiras imagens, né, oficiais da grande mídia. Só que, a princípio, é para colocar no descrédito, e tem uma tentativa de desacreditar, de fazer piada, né, ou colocar na conta de ameaça aquilo lá. E aí o que eu vi é que alguém muito influente, aí eu não sei exatamente quem, alguém com poder de mando, dentro de uma das empresas mais
clássicas, e me passou CNN, mas eu não tenho certeza se é CNN, CBS, alguma coisa assim. É uma empresa de mídia, uma das grandes empresas de mídia mundial, alguém muito influente nessa empresa, com poder de mando nessa empresa. Ele está sofrendo um câncer, mas não falou nada para ninguém. Ele tá desacreditado já. E quando ele começa a ver as imagens, o que está chegando, ele é curado também. E ele faz uma fala, eu vejo ele dando uma ligação, dizendo que ele vai falar a verdade, que eles podem fazer o que quiserem com ele, mas ele não vai guardar aquilo só para ele. Então é alguém que resolve desafiar o sistema de controle, e é a partir daí que a notícia, né, da capacidade de cura e o despertar da consciência atinge realmente uma grande massa, porque vai vir através de uma imprensa oficial, no qual, por incrível que possa parecer, muita gente ainda acredita. Então ela realmente vai trazer uma informação legítima, muito ampla, e a partir daí que vai ser o grande gatilho para o evento. Eu vi que a hora que essa nave, essa arca, essa cidade subiu, simultaneamente várias outras, e em vários lugares, começaram a fazer essa movimentação justamente para que vários governantes, várias pessoas começassem a sentir esse grande movimento que foi feito no planeta. Então a luz, ela veio primeiro de um ponto, mas quase que instantaneamente outros locais. Então isso também deixou vários governantes e várias pessoas que pudessem comandar isso muito atordoados. Em volta desses locais havia um campo de força onde não havia como qualquer instrumento bélico ou instrumento do nosso planeta pudesse atacá-la, né? Então teria que ter uma comunicação cordial, mas também instantaneamente todos os canais, todo o sistema de televisão começou a falar sobre o que estava acontecendo em vários locais, muito parecido com o filme, parecido com o filme A Chegada, onde aquelas naves, só que aquelas naves chegam, né? Elas aparecem em vários locais, e elas vão vir dos oceanos, elas vão chegar, elas vão se mostrar dos oceanos. E aí e ao mesmo tempo que isso foi aparecendo, instantaneamente também as pessoas começaram a ter um atordoamento. Aquelas que não estavam bem, talvez fiquem um pouco mais em desequilíbrio nesse momento, mas aquelas que estão despertas ou já na busca de um caminho, elas vão começar a ter lembranças, memórias. É como se um grande véu caísse. E as pessoas então começassem daí a fazer uma grande pesquisa muito rápida sobre elas. E muitas melhorias emocionais e físicas também ao mesmo tempo acontecendo. Então, se a gente vai ter uma parte que vai se desesperar, haverá uma parte maior que irá. Alguns já entenderam o que está acontecendo e já vão em busca de auxiliar esse processo, explicando até para as pessoas, como a gente já escutou falar muitas vezes, que os despertos vão auxiliar, e aqueles que estão no caminho ou que tinham ali uma semente pronta para fazer essa transição, começam nesse momento a fazer essa grande transição, onde muita luz vai banhar realmente todas as pessoas. Começou o exercício, nos vi em círculo, de mãos dadas, e descendo então pelo oceano, esse círculo, a gente ia descendo, mas girando, esse círculo ia girando, até que fomos descendo, e aí paramos em cima de um enorme domo, como uma redoma. Paramos bem em cima, e dentro lá tinha uma estrutura. E aí quando foi comandado para nós darmos o pulso de luz, nós damos esse pulso de luz, e aquilo meio que descola do fundo lá do leito do oceano, e vai subindo muito rápido. Aí nós o tempo inteiro, todo o tempo em cima dessa redoma, em círculo, como se nós estivéssemos puxando de certa forma aquela redoma. E aí chegou até a superfície ali do oceano, e aí eu comecei todo o processo ali de visualizar, imaginar o mundo inteiro vendo.
E nesse momento foi engraçado, porque geralmente a vizinhança aqui é calma, e em algum lugar aqui na volta as pessoas começaram a comemorar, e começaram a gritar aleluia, mas não era aquele aleluia como se fosse religioso, sabe? Era um aleluia de finalmente. Então foi bem no momento, eu achei muito engraçado, assim, mas foi bem interessante. E esse final, eu fiquei rindo depois no final por causa dessa sincronicidade que teve aqui mas foi muito legal, assim. Gratidão. Eu vi a arca se desprendendo do fundo do mar. Ela estava camuflada com a vegetação marítima, com rochas. Ela subia. Essa notícia se espalhava ao ponto de chegar até sair em jornal impresso, né? Então, eu vejo que até nos lugares que não tem internet, que não tem acesso a essas coisas, vai chegar a notícia dessa nave, da arca que vai submergir. E eu vejo as pessoas todas comentando uma para outra. Tem alguns familiares meus, eu lembro de eles estarem muito felizes e satisfeitos com essa notícia. Eu vi também nesse jornal impresso uma matéria sobre o Brasil, só não sei o que falava. E também saiu uma numeração 22, 10, 14. Eu acho que seria essa. Também não sei o que significa. Então, a minha visualização no exercício final foi quando a cidade subiu, era como se fosse uma ilha fechada. E à medida que, fechada assim, como se fosse uma nave, e à medida que ela subia para a superfície, ela se abria, sabe? Abria assim, como se fossem encaixes em cima, que iam se absorvendo assim pelas laterais, e revelava a cidade. E a cidade ficou toda à mostra. Prédios modernos, residências modernas, as pessoas circulando numa energia muito positiva, e à medida que aquilo ia sendo revelado, as pessoas iam se surpreendendo e comentando como a gente desejou. E uma apreensão, parte da população apreensiva, parte da população muito feliz, em comemoração, como alguns colegas colocaram também, falando, eu falei. Então, assim, uma parte em dúvida, uma parte com medo e uma parte em celebração. Eu achei interessante esse processo da cidade subir para a superfície e se revelar, né? E a partir do momento que ela sobe, ela não se cobre mais, ela fica realmente como uma ilha aberta, moderna, no meio do mar. Quando saiu essa enorme nave, né? Ela estava emergindo. Ela emergiu e, ao mesmo tempo que ela emergiu, como se ela estivesse presa, tipo uma corrente, a mais outras duas. Então, emergiu a segunda e emergiu uma terceira nave-mãe. Então, foram 3 naves-mãe enormes, enormes, cobriram assim o planeta inteiro. O que aconteceu? Essas naves emanavam tanto amor, tanta cura e sabedoria, que não foi necessário ninguém entrar na nave. Foi simplesmente, ao saberem da existência delas, as pessoas já naturalmente se transformavam. E toda a negatividade ou dúvida foi dissipada. Então, assim, mesmo que os noticiários dessem o que dessem a respeito das naves, tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Porque o que elas emanavam foi muito maior. Então, quando as notícias chegaram a ser veiculadas, foram só para dar boas notícias, boas novas, de que esses irmãos já estavam aí e que vieram nos curar, mas é uma cura realmente de alma, realmente de espírito.
E assim o planeta Terra foi livre de uma vez por todas de toda a escuridão. E nós passamos a viver, então, em outra dimensão. Eu adorei. Gostei do que eu imaginei ali. E eu acho que pode ser bem isso, viu? Não precisa entrar e sair. O simples fato delas aparecerem, elas já emanaram as três unidas para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, a cura, a sabedoria e aquela coisa assim, ó, deu para o mal, né? Deu para a escuridão. Muito legal. Já desde o início, quando a gente nós formamos o círculo entre nós, eu já senti uma força bem grande, uma energia que, nossa, uma força inexplicável mesmo. E quando nós descemos até essa nave, eu escutei uma voz de alguém falando: "Ai, chegou o grupo bisbilhoteiro". Eu não sei, alguém deve ter nos visto, mas enfim, a gente não deu bola, não demos importância. E o que eu vi também quando a gente chegou nessa nave, quando a gente fez a energia em conjunto, né, para ajudar a nave a vir à tona, foi uma grande explosão realmente de luz e ajudou muito essa nave a vir à tona. E com o tempo ela foi subindo, subindo e veio à tona. Só que essa nave era a ponta de um iceberg, porque embaixo tinham muitas outras naves e realmente o que estava para vir à tona era a cidade, era o conhecimento dessa cidade que estava embaixo do oceano e todas as ferramentas que essa cidade já foram utilizadas nessa cidade, como a cura através dos cristais de mantras, né, sons, cores, ervas, enfim, tudo que era utilizado para cura e para felicidade, para alegria, não tinha tristeza, não tinha doença, não tinha nada de ruim, então tudo isso ia vir à tona. Então foi tão forte a energia de alegria que eu senti que até agora assim eu tô meio que ainda sentindo um pouco. E foi muito lindo. Eu vi que realmente isso ia vir à tona e não senti que seria uma coisa a demorar a se realizar. Quando a nave já estava em superfície, eu já imaginei gente acordando na cidade e vendo no mar uma construção que não tinha no dia anterior. E as pessoas ficaram extremamente felizes e começaram a sentir curiosidade, mas ao mesmo tempo muito felizes com a novidade. E essa felicidade foi chamando mais gente para ver a nave. E nisso a nave abre e fica aberta. A notícia se espalha no mundo, né? Todo mundo vê a nave, mas a reação é de ficar feliz. E com o passar do tempo vão saindo naves dessa nave grande e vão se espalhando em outras partes do mundo. E até que alguém resolve ter a coragem de entrar nessa nave. Que a simples visão já deixa feliz e fica um marco, porque as pessoas começam a sentir que a saúde começa a melhorar, as pessoas sentem um marco na vida. Até que um entra, e a partir do momento que esse entra e sai saudável, as pessoas aceitam e têm vontade de entrar. Aí todo mundo começa a querer entrar na nave e a sair. Primeiro, o que eu vi é assim que a nave ficou na superfície do mar, a gente ajudou a cortar o domo como se fosse um vidro, um acrílico. Cada um tinha ferramentas de laser, a gente cortava como se fosse casca de laranja. E depois o que eu vi foi uma imagem de grãos secos ficando hidratados, onde eles eram cinzas, assim, ficaram verdes e foi passando de
pessoa para pessoa, talvez alguma analogia com o fim da fome. E depois eu vi as pessoas com os celulares e elas podiam visualizar essa nave como se fosse um holograma projetado do celular. E no final eu vi também casarões de tijolo saindo do meio da mata densa, assim. Aí foi isso. Entramos na nave e dos computadores dela enviamos a notícia para todas as mídias, TVs, etc. Depois vi algumas pessoas andando em estado de êxtase. Quando começou a emergir, era algo muito, muito, muito grande, com um domo transparente, cristalino, e como se fosse nascendo um país novo, não sei, era algo muito, muito grande. E assim que chegava na superfície, esse domo, ele abria, e era uma grande, eu não digo nem cidade, porque era maior que uma cidade. Era algo muito, muito imenso, com construções, tudo assim. E quando eu vi as pessoas assim, assustadas de tudo que estava acontecendo, e muita, muita notícia a respeito disso, porque, como diz a Thaís, não tem como esconder. E as pessoas com a consciência mais elevada estavam todas muito felizes, e saindo em todas as mídias, e as pessoas se sentindo super bem, muito alegre, muito de bem com a vida, vendo tudo isso acontecendo. E eu e todos vocês, assim, a gente vibrava de muita alegria, muito sorriso no rosto, sabe? Uma felicidade imensa, imensa, imensa. E eu pude, assim, no meu ponto de vista, era Atlântida emergindo, no meu ponto de vista. Então, essa foi a minha experiência. Foi muito gratificante ter participado. Gratidão. A minha visão foi o seguinte, que essa nave foi subindo, subindo devagar, e ao chegar em cima da água, é como se ela tivesse se tornado uma ilha. É como se de repente aparecesse uma ilha, né, em pleno oceano, mas uma ilha compacta, com terra, com animais, com seres, né, e que a partir desse momento todos os valores invertidos da nossa sociedade se transmutem. Então, tudo que está invertido se torne em verdade, em amor, em sabedoria, e que todos relembrem da sua verdadeira história, quem são de verdade, e que nada, nenhum valor a partir desse evento pode ser deturpado. Então é como se, acho que será o marco realmente da Era de Ouro. Talvez esse seja o grande evento realmente, né, que vai assombrar de um jeito maravilhosamente positivo toda a humanidade. Quer dizer, sem nenhum drama, sem nenhum problema, né? Só vai trazer e causar benefícios. Foi isso que veio assim muito claro, uma visão muito linda e assim, uma ilha compacta, uma coisa, sabe, impressionante e linda, belíssima, uma cena muito linda. Assim, eu estou extremamente emocionada e feliz de ter tido essa visão. Então, na minha visualização, o que vinha para mim é que quando as pessoas olhavam, né, para essa cidade, domo, tudo, elas simplesmente perdiam medo, qualquer medo e sentimento de escassez era dissolvido. É como se realmente ajudasse a dissolver todas as black glues instaladas
na humanidade. Então, quem tinha medo de sair do emprego porque achava que ia passar fome, de repente, ela tinha uma certeza dentro dela que ela podia largar o emprego, que ela não ia passar fome, que existia uma abundância permanente na humanidade, que ela podia fazer o que o coração dela estava pedindo. Então, é como se fosse destravar todos os dons e as pessoas fossem ter uma vontade irresistível de fazer a missão delas. Elas iam lembrar e elas iam começar a querer, assim, uma vontade irresistível. Elas não iam ter mais medo e nem falta nem escassez de nada. E isso ia levar as pessoas a realmente ancorar a missão delas, relembrar e fazer o que o coração delas pedia, seja sair de casamentos falidos, de instituições falidas, de sistemas falidos e começar a fazer uma humanidade realmente baseada no amor. Ah, e outra coisa também que apareceu, essa cidade ela ia emanar uma luz permanente, assim, ela ia ser brilhante. Então, de noite, não, mesmo que tentasse esconder, não ia ter como, porque ela ia ter um brilho, uma luz assim, que não daria para esconder mesmo. E à noite ela ficaria toda iluminada e chamaria mais atenção ainda do que de dia, assim. Então, tipo assim, seria impossível mesmo de se esconder e impossível de negar, porque ia estar um negócio assim, parecendo um holofote mesmo, assim, de luzes, cores, assim, que às vezes cores até diferentes para a humanidade, ia chamar muita atenção mesmo. Então vamos lá, fechando os olhos, fazendo aí umas 2 respirações profundas, lentas. Então imaginem que juntos nós estamos afundando no Oceano Atlântico, afundando, 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 até que nós chegamos em uma nave espacial, cidade com domo. Imagine como você quiser essa estrutura. E imagine que nós vamos, através do nosso cardíaco, soltar um pulso de luz conjunta para fazer com que esta nave comece a subir do fundo do mar. Então vamos lá, vamos carregando o nosso cardíaco de luz, expandindo, 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 expandindo. 3, 2, 1, já! Imagine que este pulso de luz que nós soltamos conjuntamente começa a gerar alterações físicas nessa nave que está no fundo do oceano, que ela começa a soltar o lastro de água que tem dentro dela. E que lentamente ela começa a subir, boiando, e vai subindo, 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 subindo. E vai chegando à superfície da água, e a gente começa a imaginar a água escorrendo pelas laterais, como se fosse um submarino saindo do fundo do oceano. E a partir desse momento, cada um imagina como quiser, que a humanidade passa a ter conhecimento consciente desta nave que agora flutua no Oceano Atlântico, e este conhecimento é benéfico para toda a humanidade e não pode ser impedido de forma nenhuma. A partir desse momento, cada um prossegue no exercício como quiser,